Muitas vezes escutamos que Capão do Leão não tem história. Bobagem, todo lugar tem a sua. O que não temos é a transformação desses eventos antigos e locais em algo perene para além da curiosidade, promovendo a cidade de forma turisticamente sustentável. Sabiam que a primeira Miss Universo, Yolanda Pereira, e a dupla Clayton e Cledir veraneavam em Capão do Leão, dentre outras pessoas famosas? Até a década de 1950, as chácaras, principalmente no Teodósio, bancavam o necessário descanso das famílias mais abastadas de Pelotas. Hoje, vocês vão descobrir como o lugar se formou e se transformou. Capão do Leão era uma localidade que foi anexada a Pelotas durante o período colonial brasileiro, e a vila ia da atual entrada do Cerro do Estado até os arroios São Tomé e São Pedro. Não havia Teodósio, mas sim uma área de muitas chácaras plenas em quintas. Em 1837, há o registro de um comércio no lugar, de propriedade de Florentino dos Santos. Até a chegada da ferrovia, o acesso possivelmente era por uma ponte precária no arroio São Tomé. Era passagem de tropas. Em 1883, foi concluída a construção da ponte do trem sobre o arroio São Tomé, aumentando o trajeto da linha férrea, que seria concluída um ano depois, dando início a um robusto povoamento de Capão do Leão. Isso facilitou a construção de chácaras de veraneio e colocou a nascente vila na rota das famílias pelotenses e mesmo da realeza brasileira. Em 1885, há o registro de um famoso refúgio de lazer chamado Bosque Benjamin, o que representa o surgimento de um empreendimento mais forte a partir do aumento dos passeios. O Bosque Benjamin possivelmente ficava no Teodósio, próximo exatamente à chamada Ponte do Trem. Para vocês perceberem essa importância, há na Biblioteca Municipal Hipólito José da Costa, em Capão do Leão, um artigo batido à máquina, que descreve assim: o Bosque Benjamin era refúgio nas horas de lazer. O pitoresque bosque oferecia-lhe excelente cardápio, refeições aos ritmos de uma orquestra por maestrinos. Eis o cardápio: assado com couro, almoço ou jantar, cerveja estrangeira, cerveja lager beer, cerveja dupla, cerveja simples, suculentos manjares, vinhos e licores. Ou seja, era um dos principais pontos de lazer da região sul em 1885. Em 1897, Domingos Fernandes da Rocha comprou algumas áreas de herança no local e, depois de ter alguns problemas em seus negócios, se desfez de tudo e vendeu lotes em Capão do Leão. O nome do seu irmão era Teodósio Fernandes da Rocha, guardem isso. Porém, há um registro desse Teodósio Fernandes, de 1894, que mostra ele vivendo em Portugal. Nessa época, muitos veranistas desciam na estação no atual centro de Capão do Leão e caminhavam até as margens do arroio São Tomé. Isso fez com que os proprietários das vivendas nessa região se unissem para a construção de uma estação distante 2 km da principal. Sabe-se que o nome é oriundo do irmão do dono das terras onde ela seria construída, mas a questão ainda fica: a estação foi denominada por homenagem ao irmão ou porque aquele lote em que fica a estação foi doada pelo próprio Teodósio? E daí, as pessoas, quando desciam, pediam para ficar na parada do Sr. Teodósio da Rocha. É uma pergunta que ainda paira pesquisas. Mas o fato é que no ano de 1900 foi inaugurada uma bela estação ferroviária. Por tabela, muitas famílias de Pelotas e algumas de Rio Grande, pelo fácil acesso, começaram a construir as casas de veraneio ou de campo que ainda estão de pé e compõem a arquitetura característica do Teodósio. E sobre o panorama, deixamos aqui a descrição de Alberto Coelho da Cunha na sua obra História dos Distritos de Pelotas. Escreve ele:
Em satisfação a insistentes pedidos dos moradores do lugar e dos veranistas que por aquelas cercanias se foram estabelecer, a administração da estrada, a pouca distância da sua ponte sobre o arroio São Tomé, criou um apeadeiro que o tempo e o desenvolvimento do lugar converteram em estação. O recanto em que ela se levantou tomou o nome de Vila Teodósio. A pequena distância, uma da outra situada, acanou a localidade no gozo da posse de 2 estações, gastando os trens no percurso entre elas 5 minutos de marcha lenta. O território intermediário, dividido e subdividido em quiões pequenos, veio a cobrir-se de casas, com seus pomares e quintalejos. Grande número de moradores da cidade por lá montaram suas estâncias de veraneio. Ou seja, a construção da estação do Teodósio, distante 2 km da estação do centro do Capão do Leão, fez com que ao longo da ferrovia ambos os lados tivessem aí uma explosão de chácaras. Já consolidado como ponto de descanso na região, em 1923 um grupo de proprietários se reúne para a construção de uma ponte de acesso mais robusta, que contemple o transporte de veículos automotores e o aumento de movimento. Uma ponte de 40 metros de vão, feita de cimento armado e que tinha uma placa de bronze lembrando o engenheiro e autor da obra Benjamin Gastal. Apesar de concluído no final de 1923, a data oficial da inauguração foi em 4 de março de 1924. Em 1928, a Escola Barão de Rio Grande foi fundada em um terreno cedido pela maçonaria. Esse local foi adquirido pela Prefeitura de Pelotas em 1952, quando derrubaram o antigo prédio para construir o mesmo que segue de pé nos dias de hoje. Até 1941, a linha que transportava as pedras do Deprec era paralela ao ramal principal, quando neste ano fizeram a junção dos trilhos na altura da atual Rua da Emancipação. Ainda se encontram ruínas das bases da ponte antiga do Deprec na margem do arroio São Tomé. Em 1948, ocorreu uma interessante demanda pela redução dos preços até a estação do Teodósio e de Capão do Leão, envolvendo inclusive a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. É a eterna luta pela redução das tarifas de transporte. Em 1970 chega a rede de água no Teodósio e em 1987 é fundada a ACUT, Associação Comunitária Unidos do Teodósio. A ACUT no mesmo ano ganha a declaração de utilidade pública e começa a receber subsídios públicos. Em 1997 é criada a Escola Darcy Ribeiro. Uma nota: consideramos aqui o Teodósio delimitado a partir da Escola Barão de Rio Grande e excluindo o Casalbon, que terá um capítulo próprio. Mas vale ressaltar que há um século atrás, a atual rua Roger Pérez era chamada de Corredor do Teodósio, mas com o tempo esse limite foi ficando na atual rua Otton Ribeiro. Eis o Teodósio, um local que está sendo loteado, urbanizado, está recebendo pavimentações importantes, mas que ainda tem aquele jeitão bucólico, chacareiro, com as construções belíssimas ainda tentando ficar de pé, e cheio de seus pomares. Para finalizar, o nosso lamento pela situação do prédio da estação, sempre usado como plataforma e sempre abandonado pela classe política. E aí, gostou desse episódio? Se tá achando o trabalho legal, curta, compartilhe, comente. Sua participação vai ajudar e muito para o crescimento do canal. E não esqueça de se inscrever se ainda não for inscrito. Buenas e até a próxima!